Vamos então aqui dar continuidade no nosso estudo do livro A Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados, e nós estamos nos sinais dos tempos, no item número 21, que é aqui para finalizar, né? Vamos ver se a gente consegue finalizar hoje esse item sinais dos tempos, para a gente entrar no outro item, que eu vou pegar aqui para vocês, é o item a nova geração, né? Que é o que a gente já estava aqui aguardando, né, para esses próximos dias. Então vamos lá. Bom dia, Bruno. Então, o que nós tínhamos falado anteriormente, recapitulando aqui esse nosso item número 20, fala exatamente sobre a proposta regeneradora da doutrina espírita dentro do seu conteúdo filosófico, né? Não o espiritismo como ele ainda é visto, nós comentamos isso no nosso último encontro, o modo como ele é visto popularmente, né? O espiritismo como sendo um meio de comunicação com o mundo espiritual. Apenas isso. E essa comunicação com o mundo espiritual significa, né, observar fenômenos, estabelecer uma comunicação com os espíritos, obter uma mensagem, obter uma cura, né, e sem entender a proposta filosófica da doutrina espírita. Aqui, aliás, esse é um dos grandes entraves que nós observamos hoje nas relações mais tranquilas com outras doutrinas, com outras filosofias, com outras religiões, né? Porque quando se fala assim, olha, eu sou espírita, a primeira ideia que vem é assim, poxa, você é médium, você fala com espírito, você vê fantasma. Ninguém pergunta assim, qual é exatamente a filosofia, no que você pensa, de que modo que você entende o mundo, no que isso interfere no seu modo de viver. Todo mundo pensa de imediato, você vê espírito, você fala com espírito. Então essa mesma facilidade nas relações que nós encontramos hoje é também a forma de interpretação geral que nós observamos hoje no nosso mundo, né? Então vem dessa forma. E aqui então no final, Kardec coloca agora no item número 21, colocando aqui então, né, se supusermos a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos, exatamente desses sentimentos que nós comentamos, né, de transformação moral, de regeneração, modificados desse sentimento de incredulidade, de egoísmo, de orgulho, de hipocrisia que ele trouxe para nós, mas trazer exatamente aqueles sentimentos mais nobres, nós veremos exatamente uma mudança significativa na própria conduta da nossa sociedade, da humanidade como um todo. Então ele diz assim para nós, não é? Se supusermos que a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos, poderemos facilmente imaginar as modificações que eles farão nas relações sociais. Caridade, fraternidade, benevolência para todos e tolerância para todas as crenças. Tal será a sua divisa. Então, essa é a proposta regeneradora que a doutrina espírita apresenta para nós, para a transformação de cada indivíduo. Então, a partir desse entendimento, a partir da vivência desses novos valores, nós teremos então a aplicação exatamente da caridade no seu sentido mais puro, a fraternidade ampla, a benevolência sem nenhum tipo de preconceito e a tolerância absoluta às diferenças. Porque exatamente são sentimentos opostos a esses que trazem para nós essas chagas que a humanidade vive hoje. Então, caridade, a oposição disso, é exatamente o próprio egoísmo. A fraternidade, nós temos ali então a inimizade. A benevolência, o individualismo. E a tolerância, naturalmente, a própria intolerância, a própria dificuldade de aceitar um pensamento diferente de outras pessoas. É o alvo para o qual tende, evidentemente, a humanidade. É o objetivo de suas aspirações, dos seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba os meios de realizá-lo. Aliás, Kardec, no livro Obras Póstumas, quando nós estudamos, ele falava exatamente disso naquele capítulo, né, das expiações coletivas, naquela psicografia trazida por um espírito que fazia uma avaliação sobre esse tema. Ele falava exatamente isso, ele abordava sobre
as convulsões sociais, essa expressão que ele utiliza, né, convulsões sociais, sobre os protestos, sobre todas as perturbações vividas, né, numa grande sociedade, e no Brasil nós vemos muito isso hoje, de vermos, por exemplo, né, manifestações contra questões da corrupção, da falta de recursos, de ausência do Estado proporcionando bem-estar para a sociedade, a falta de infraestrutura para a sociedade, para que a sociedade possa se desenvolver. Então nós vemos aí passeatas, manifestações, interrupções de fluxos de grandes avenidas, cartazes, faixas, todo tipo de manifestação, até aquelas mais desequilibradas que nós vemos, né? Então, a ideia que nós temos que absorver desse cenário que nós observamos é exatamente assim, que as pessoas, a sociedade de um modo geral, protestam contra aquilo que precisam para alcançar um estado de felicidade, um estado de tranquilidade. Então, no caso, nós precisamos então de uma sociedade mais justa, de justiça social, nós precisamos de seriedade, né, na governança do nosso país, precisamos então da honestidade, que é algo que todo mundo deseja. Então, de um modo geral, nós percebemos o quê? Que todo mundo deseja um mundo melhor, sustentado por essas virtudes mais elevadas, mas simplesmente não se sabe como alcançar. Todo mundo quer assim, bom, eu quero gente honesta para ocupar um cargo público. Tá, mas se nós temos essa dificuldade de encontrar um indivíduo que traga essas qualidades, como é que nós vamos fazer para promover essa mudança, para fazer que, se não agora nós não conseguimos encontrar, possamos encontrar no futuro, de preferência no futuro próximo? Como nós faríamos isso? Simplesmente esperaríamos que anjos reencarnassem entre nós, mas o certo não é fazer com que a própria humanidade se regenere e comece a fazer esse trabalho mais justo? Bom dia, abraço. Então, o que nós observamos é as aspirações que a sociedade apresenta. A felicidade, a honestidade, a justiça, o equilíbrio para todos. Os seus desejos, a mesma coisa. Sem, entretanto, como Kardec coloca, ela perceba os meios de realizá-lo. Então, na verdade, há a necessidade de nós apresentarmos uma proposta filosófica que, de fato, interfira na nossa sociedade, que modifique o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver. Porque, pelo que nós percebemos aí, as religiões que hoje se encontram no nosso meio não estão realizando esse trabalho com a eficiência que deveriam, oferecendo o céu, oferecendo o inferno como recompensa ou como punição por aquilo que deixam de fazer. Mas muito pouco fazem no trabalho de transformação no cotidiano, que era exatamente a proposta que o próprio Cristo trouxe para nós. Só que exatamente pelo fato das religiões começarem então a vivenciar esses valores exteriores, trazendo propostas místicas, propostas muitas vezes fantasiosas do mundo espiritual, a sociedade continua como está. Então Jesus, quando esteve no nosso meio, ele falava nos seus sermões, nas suas pregações, exatamente aquilo que o indivíduo deveria fazer no seu dia a dia. Não obrigava as pessoas a frequentarem instituições, a praticarem rituais para poder alcançar essa ideia do céu, da felicidade. Ele simplesmente dizia que eles deviam fazer assim. Bem-aventurados são aqueles que são os mansos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que trabalham pela justiça, que são perseguidos pela injustiça que prega. Enfim, ele costuma então dizer para nós sempre que é no dia a dia, no cotidiano, que nós devemos atuar para transformar o nosso mundo. Mas hoje o que nós observamos é que as pessoas vão para essas instituições para alcançarem uma salvação, sem entenderem exatamente que a salvação se dá no cotidiano e não em práticas exteriores. Então a doutrina vem hoje trazendo exatamente essa proposta, dizendo para nós que não basta você frequentar um centro espírita. Porque o que a gente percebe, Miri, é que isso também acontece dentro do nosso próprio meio. A doutrina espírita também não está isenta desse tipo de problema. As pessoas vão ao centro espírita como fuga da realidade.
como fuga dos problemas, como para encontrar uma solução para aquilo que desejam, como se lá, naquela instituição, fosse encontrar o milagre que desejam. Então nós fugimos dos nossos problemas na nossa sociedade, nos nossos lares, para encontrar esse paraíso nas instituições, sendo que é exatamente nas instituições onde nós nos preparamos para enfrentar esses problemas. Porque não adianta fugir. Porque se no nosso currículo, no nosso prontuário, existe uma determinação de que nós temos que nos submeter a determinados tipos de aprendizados, a provas e expiações, não adianta a gente querer fugir, se esconder dentro de uma instituição religiosa, que isso não vai adiantar. No momento em que nós colocarmos os pés para fora, os problemas estarão lá, aguardando o momento de trabalhar. E quanto mais nós postergarmos esse tipo de ação, mais grave ela vai ficando. Porque não adianta a gente querer simplesmente adiar o inadiável, tentar esconder aquilo que faz parte do nosso mundo. Então, na verdade, nós temos que lembrar sempre que as filosofias servem para nos esclarecerem, servem para nos fortalecerem, não simplesmente para trazer para nós uma ilusão de fuga. Porque não é assim que funciona. E Kardec continua. Ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas ou pela força da inércia dos preconceitos, das crenças estagnadas e refratárias ao progresso. Elas são as resistências que é preciso vencer. E essa será a obra da nova geração. Se acompanhar o curso atual das coisas, se reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir o caminho. Ela terá o seu valor, terá a seu favor a dupla vantagem do número de adeptos e das ideias, além das experiências do passado. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que tiver alcançado. O Espiritismo, caminhando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, se encontrará com ele no mesmo terreno. Os homens progressistas encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Nesse estado de coisas, o que poderão fazer aqueles que querem se opor a ele? Então, na verdade, quando começarem a entender exatamente esse aspecto filosófico da doutrina, porque o grande preconceito que se tem, como nós colocamos no início, é exatamente essa ideia, o medo do sobrenatural. E nesse medo do sobrenatural significa que quando você fala com o espírita, quando você observa uma instituição espírita, quando você tem contato com a literatura espírita, dá a impressão de que nós temos ali um manual de bruxarias. São bruxos, locais de bruxarias e manuais de bruxarias, porque é assim que o espiritismo é entendido. É aquela ideia do fantástico, do sobrenatural, do oculto, do misterioso, que o espiritismo revela para todos nós. E ninguém pensa exatamente nesse desenvolvimento moral que é a sua verdadeira proposta. Conhecer o mundo espiritual para nós é, sem dúvida nenhuma, fazer com que nós tenhamos um contato mais próximo com a realidade. Mas isso não significa que nós teríamos acesso a essa realidade simplesmente pelo fato de conhecê-la. Então, a ideia que nós temos hoje é que, com o passar do tempo, a doutrina espírita vai sair. Porque o próprio Kardec viveu isso tudo, né? A gente lembra que, estudando um pouquinho da história da doutrina... Bom dia, fraterno. Estudando um pouquinho da história da doutrina, do seu desenvolvimento, nós tivemos ali, primeiramente, a curiosidade de observar o fenômeno, que era algo que chamou realmente a atenção naquela época, né? É que para nós hoje, nós não temos um contato com os fenômenos na forma como era naquele passado. Daria para a gente imaginar você andando na calçada da sua casa, e você entra ali num restaurante, numa padaria, e as pessoas estão fazendo as mesas se movimentarem. Não era algo oculto, as pessoas brincavam disso no dia a dia. Juntava assim aquela galerinha, colocava a mão sobre a mesa e a mesa começava a se movimentar. Então nós não temos mais contato com isso. Isso acabou se restringindo exatamente às instituições, porque os próprios espíritos pararam de agir dessa forma, em virtude do desenvolvimento dessa nova filosofia. Mas naquela época, Kardec também foi influenciado por esses fenômenos
tanto que chamou a sua atenção e ele começou a analisar. Então a primeira coisa que ele fez, observou o fenômeno. Depois ele tirou as suas conclusões. As suas conclusões foram que, de fato, existe algo além do mundo material. Esse algo além do material nós chamamos então de espíritos, que nada mais são do que os homens que morreram. Esse é o segundo passo. O primeiro passo, observar o fenômeno. O segundo passo, tirar a sua conclusão. E o terceiro passo é o que isso, analisar o que isso pode trazer de conhecimento, de entendimento para nós que estamos aqui encarnados. E aí então, nesse terceiro passo, ele começou a desenvolver a filosofia. Ele falou assim, tá bom, eu já sei que essas mesas estão se movimentando, porque tem ali pessoas desencarnadas mexendo, provocando esses fenômenos. Eu sei também que esses indivíduos que desencarnaram são indivíduos inteligentes nos mais variados graus, que nada mais são do que pessoas que morreram. Beleza. Tá, mas e daí? Quem são vocês? De onde vocês vieram? Para onde vocês vão? O que vocês estão experimentando de tão diferente assim que nós possamos aprender? E aí então os espíritos começaram a trazer os seus depoimentos e começaram também a trazer os seus ensinamentos. Aí começou a filosofia. Então nós temos ali 3 pontos. Primeiro, a curiosidade, depois a análise e depois o desenvolvimento. A doutrina, de um modo geral, para a nossa sociedade, bom dia, Guitar, para a nossa sociedade, ela também passa pelo mesmo processo. Primeira coisa que nós temos, o espiritismo, só que, claro, de uma forma muito mais lenta. Nós vemos então, primeiro, o espiritismo chama a atenção das pessoas. Quando se fala em centro espírita, a primeira coisa que se imagina é que você vai encontrar o Gasparzinho, que você vai encontrar coisas flutuando, um poltergeist dentro de um centro espírita. Todo mundo imagina dessa forma. Saindo dessa parte da curiosidade, nós entramos aí na parte das conclusões, na parte real do entendimento. E nós percebemos que a sociedade ainda não entrou nessa segunda fase. Embora Kardec tenha passado por essas 3 fases de um modo muito rápido, ele teve ali 2 anos, de 1855, quando ele teve o primeiro contato, até 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos. Em 2 anos ele conseguiu chegar nessa conclusão. Quando se fala em sociedade agora, dos mais variados graus de inteligência, os mais variados graus de valores, as mais variadas crenças, a coisa acontece de um modo muito mais lento naturalmente. Porque nós não falamos de um indivíduo, nós falamos de uma massa, Então, nesse caso, nós temos que a humanidade está vivendo essa primeira fase, a fase da curiosidade. Gostam de ver novelas. Então, quando você assiste a uma novela, por exemplo, você observa uma pessoa muito boa. E nessa personagem, você não tem na descrição do perfil dela qual é a crença que ela tem. É simplesmente uma pessoa boa. Uma pessoa caridosa, uma pessoa paciente, uma pessoa que demonstra ali aquele grau de sabedoria. Pode ser uma vovozinha, pode ser um vovozinho, pode ser uma criança, não importa quem seja. É uma pessoa boa. E as pessoas vão olhar e falar assim, tá, que legal. É uma pessoa boazinha que faz parte daquela história. E aí então você pega na própria novela e apresenta uma personagem que tem essa capacidade de realizar fenômenos, um médium. E aí então ele começa a conversar com os mortos, ele começa a realizar esses grandes fenômenos e coisa e tal. Essa personagem acaba de imediato chamando a atenção de todas as pessoas muito mais do que aquela pessoa boa. Nós podemos apresentar isso com facilidade, essa ideia com facilidade, que todos nós chegaremos à mesma conclusão. Tanto é assim que as novelas na atualidade, e isso foi uma sacada que foi percebida pela televisão, em especial pela Rede Globo, que tem ali a maior audiência nessas novelas, ela percebeu que esse tema espiritual, de falar de fenômenos, dá uma grande audiência. Por isso essa frequência que nós temos visto, essa sequência de programas que falam de temas estudados pela doutrina espírita. Não fala de espiritismo, fala de temas estudados pela doutrina espírita. Não são novelas espíritas, não são filmes espíritas, são filmes e novelas que tratam de temas relacionados com a doutrina espírita. Só que as pessoas dizem assim, aquela novela espírita, porque tem um médium que falam com os mortos. E não simplesmente a novela
pode ser chamada de espírita porque tinha uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa. Então nós vemos assim claramente a primeira fase da curiosidade. A segunda fase foi quando realmente as pessoas se convencerem de que o mundo espiritual é uma realidade e não simplesmente um objeto de curiosidade. Seda Sandra, bom dia. Então, quando nós chegarmos à conclusão de que de fato o mundo espiritual é uma realidade, aí então nós vamos entrar na terceira fase, que é a fase do desenvolvimento das ideias a partir dessa realidade. Que eu vou dizer assim, tá bom, primeiro os fenômenos me chamavam a atenção, eu era muito curioso, eu tinha assim aquele friozinho na espinha quando falava de fantasma e coisa e tal. Depois eu percebi, não, apesar disso tudo me provocar esse medo, eu tenho certeza que o mundo espiritual é uma realidade. Eu tenho certeza que quando eu desencarnar, eu vou para o mundo espiritual dar continuidade na minha existência. Eu sei que eu vou reencarnar para dar continuidade na minha evolução. Eu sei também que os espíritos podem me influenciar. Eu sei que eu estou submetido a uma lei de causa e efeito, e eu sei também que a existência de uma inteligência superior é uma realidade, não apenas um objeto de fé. A partir daí, eu começo a mudar completamente o meu modo de viver. Eu já vou pensar, por exemplo, que se eu for egoísta, eu tenho certeza que esse egoísmo vai... E autoconsciência, autoconhecimento, né, Brás? São ali várias denominações que a gente pode utilizar, mas é quando realmente o espírito aflorar, né? Não o espírito continuar aquele pequeno botão fechado de uma flor, mas quando ele desabrochar e ele começar a tomar essa consciência e essa autoconsciência, porque ele toma consciência dessa realidade e toma a autoconsciência de que ele faz parte dessa realidade. Aí sim ele começa a viver de um modo diferente. Ele vai pensar nas atitudes egoístas, nas atitudes egocêntricas, ele vai pensar no apego material que ele está vivenciando, e aí ele muda completamente o seu modo de viver. Mas como nós estamos ainda nessa primeira fase, apenas de ver a doutrina espírita ou as filosofias como objetos de curiosidade, nós vamos perceber exatamente a distância que nós estamos de chegar nesse ponto do nosso desenvolvimento. Mas aí, cada um de nós leva o seu próprio tempo. A gente pode perceber que, embora nós não possamos observar uma evolução coletiva significativa, nós podemos observar a nossa evolução individual. Aí sim nós temos grande significado. Eu posso viver num país, eu posso viver numa cidade, onde as pessoas estão cada vez mais malucas, cada vez mais desequilibradas, cada vez mais perturbadas, mas isso não significa que eu tenha que fazer parte disso. Então nós vamos atrás dessas mudanças, observando essas mudanças individualmente. Kardec ele tinha ali uma educação católica dos seus pais, ele tinha também uma influência protestante calvinista, né, na Suíça, onde ele estudou. Então nós tivemos ali influência religiosa, e de repente em 2 anos ele já estava absolutamente convicto dessa realidade. Quando ele tomou contato com os fenômenos, chegou às suas conclusões e ele próprio começou a desenvolver essa filosofia. Então o que nós vemos é exatamente observando que cada um de nós tem o seu próprio tempo. Nós podemos também estabelecer o nosso tempo. E aqui nós temos que essa nova geração, que Kardec fala para nós, aqui no item número 22, essa nova geração, além de ser também desses espíritos que reencarnam entre nós, nos ajudando nesse processo de desenvolvimento, eles vêm aqui apontar para nós uma direção. Essas metas, Andréia, que são traçadas, elas não serão mais traçadas apenas a partir do nosso ponto de vista. Nós seremos influenciados por essa nova geração que vai nos ajudar a compreender exatamente essa realidade. Então nós teremos aqui espíritos mais sábios, espíritos mais desenvolvidos, que se tornarão exemplos para nós, então nós desejaremos não apenas traçar as nossas metas, mas nós queremos percorrer as mesmas metas que eles também estão traçando. É essa a influência que nós vamos ter. Então, quer dizer, eles vão nos impulsionar, mas na verdade a presença desses espíritos tem como objetivo nós que aqui estamos. O nosso planeta não vai ser herdado por outra geração. Como se nós fôssemos desaparecer, as gerações antigas,
as gerações dos homens velhos, para chegar uma geração de homens novos e herdar tudo o que está aqui. Nós continuaremos aqui, mas somos nós que sofreremos essa transformação, porque esses espíritos já transformados estarão aqui entre nós, nos ajudando nesse processo. Então nós seremos ajudados por essa nova geração, mas o mundo não será um mundo melhor porque essa nova geração estará aqui, mas porque nós nos transformaremos a partir do auxílio dela. O Braço colocou: já imaginou se ainda tivéssemos rabo dentro de um ônibus coletivo, né? Pois é, problema. Aqui então, né, nesse estado de coisas, o que poderão fazer aqueles que querem se opor a eles? Ou seja, quando o Espiritismo for bem compreendido, pelo menos por uma massa que nós temos hoje, por uma parte significativa da nossa sociedade, não haverá mais imposição. Então nós sairemos daquela condição em que o egoísmo acaba imperando no nosso mundo hoje. Mas nós teremos a fraternidade como virtude imperativa. Sim, não, o que nós vamos ver, Brás, o próprio Kardec vai falar sobre isso, aqui nesse próximo item dessa nova geração. Ele fala daqueles espíritos que estão incompatíveis com essa mudança. Né? Não adianta nós queremos imaginar que toda a humanidade vai simplesmente se transformar de uma hora para outra em espíritos virtuosos, numa humanidade virtuosa. Nós teremos, na verdade, partes da sociedade que vão se modificando gradualmente, aqueles que aceitam essa proposta, aqueles que se mobilizam em função dessa transformação, mas teremos, sem dúvida nenhuma, aqueles que resistirão a isso, que terão de abrir mão, né, dos seus interesses, do seu egoísmo. E aí então esses que são incompatíveis simplesmente serão exilados, segundo aquilo que os espíritos trazem para nós. Fazendo aquela comparação, né, com a nossa vida acadêmica, uma escola que promove os seus alunos, traz para nós ali um programa de melhoramento, um programa progressivo daquela escola, ela vai exatamente contemplar os alunos que têm interesse em fazer parte desse programa. Mas aqueles alunos que se recusarem serão levados por uma escola compatíveis com sua natureza, com suas capacidades. Sim, haverá separação agora. Então o que nós temos é exatamente isso, né? Os espíritos que ainda demonstram essa rebeldia. Inclusive nós temos ali espíritos comentando que para muitos espíritos, essa é a última encarnação que eles terão como oportunidade evolutiva. Porque se não conseguirem acompanhar essa mudança, eles já serão exilados, já sofrerão esse expurgo para vivenciar a próxima encarnação no mundo mais primitivo. Num mundo muito mais difícil, muito mais problemático. Seria como se nós, hoje, no século XXI, reencarnássemos na época de Jesus, sem ter Jesus por perto. Onde teríamos ali os impérios brigando pelas conquistas, onde as pessoas sofreriam. Seria mais ou menos essa a ideia. Sairíamos daqui do presente e voltaríamos a 2000 anos. Só que nesse caso, esse é um detalhe importante agora, quando nós voltamos no tempo, com essa proposta de reforma moral, porque é um ambiente muito doloroso para nós, não tenhamos dúvida nenhuma disso, mas nós levaremos esses valores, embora pouco desenvolvidos, e a nossa inteligência para aquela época. Então imagina se nós voltássemos no tempo com a cabeça que nós temos do século XXI. Quantas coisas nós poderíamos oferecer para aquela sociedade em termos de progresso material, em termos de desenvolvimento econômico, social. Então, na verdade, seria esse o nosso compromisso. Nós sofreríamos pelos valores da época, né, que para nós seria um grande atraso, mas nós ajudaríamos na evolução e também teríamos essa colaboração. Essa foi a ideia que nós tivemos dessa última geração que veio para cá. Essa geração que veio para cá como exiladas de outros mundos. Né? Que dentro do meio espírita nós temos aquelas histórias que falam, por exemplo, dos exilados de Capela. Mas como eu falo para vocês, não importa. Mas a gente fala da raça adâmica.
Essa raça adâmica que Emmanuel comenta para nós no livro A Caminho da Luz, e Kardec também fala aqui no próprio livro A Gênese, ele comenta que houve uma época em que veio para cá uma leva significativa de espíritos atrasados, de mundos que passaram por esse processo evolutivo, e esses espíritos atrasados aportaram aqui no nosso mundo e nos ajudaram nesse nosso progresso. Trouxeram para nós tecnologias, trouxeram para nós novas visões, se tornaram líderes e ajudaram no impulsionamento do nosso progresso. E muitos desses espíritos que estiveram aqui naquela época já foram embora, porque fizeram o trabalho que tiveram que fazer para impulsionar o nosso planeta nesse progresso, e eles próprios já conseguiram se reformar. Eles próprios conseguiram se desenvolver. E por uma questão de merecimento, já não tiveram mais necessidade de estarem aqui entre nós. Então nós percebemos assim que essa pedagogia divina faz com que todos nós aprendamos assim. Utilizando então essa mesma comparação das escolas que eu trouxe para vocês agora há pouco, aqueles alunos que serão levados da escola que está progredindo são alunos que têm inteligência, são alunos que já sabem como fazer a coisa certa. E quando eles forem então para uma outra escola menos evoluídas que aquelas, eles serão alunos de destaque, porque eles trarão um conhecimento maior, eles já estarão vendo uma matéria que já foi vista. Eu me recordo na minha época de infância, né, quando eu estudava numa escola que tinha um currículo muito desenvolvido. E aí então eu mudei de cidade, mudei de estado, na verdade, né? Eu morava em Mato Grosso e vim para São Paulo de volta, já que eu era daqui. Meu pai foi trabalhar lá, a gente foi para lá, depois voltou para cá. Então quando eu estudava naquela escola de lá, quando eu voltei para São Paulo, eu cheguei aqui numa escola que eles estavam estudando uma matéria muito anterior à que eu tinha lá. Então quando eu olhava, eu falei, mas vocês ainda estão estudando isso? Esse aqui é o nosso livro, esse aqui é o nosso currículo e tal. Então era aquela coisa assim que quando tinha alguma lição de casa, eu fazia na sala de aula. O professor ia passando na sala de aula e eu ia copiando e resolvendo ao mesmo tempo, porque era uma matéria que já tinha sido vista. E era uma matéria que eu tinha aprendido muito bem. Até que chegou um momento em que eu comecei a acompanhar, depois de um certo tempo, acompanhar o currículo normal, porque meu conhecimento já tinha sido alcançado. Então a nossa família, minhas irmãs, a mesma coisa, quando nós chegamos aqui, todos nós passamos por isso, de pegar um currículo mais atrasado, trazendo então um conhecimento mais avançado. E isso foi vivido na prática, é muito interessante quando a gente passa por uma situação dessa natureza. E agora, nessa questão do mundo moral e também do mundo intelectual, nós também observamos a mesma situação. Só que agora, essa leva de espíritos que está chegando, essa nova geração, não é de espíritos atrasados que vêm para cá como punição, como aconteceu no nosso passado com essa chamada raça adâmica. Essa raça adâmica veio para cá por punição. Eles não tinham merecimento de estar onde estavam, que era um mundo mais evoluído, vieram para cá por punição, e a missão que eles tinham era exatamente nos ajudar nesse progresso, se eles quisessem retornar para onde eles estavam. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo de transição planetária, os espíritos que daqui serão levados para mundos inferiores, esses estarão passando por esse processo que nós chamamos de punição. Porque como eles não tiveram merecimento pelo egoísmo, pelo endurecimento que eles têm, pelo mau uso da inteligência, pelo mau aproveitamento do cenário que esse nosso mundo pode oferecer na atualidade, que é um cenário positivo se comparado com o passado, esses espíritos, então, por falta de merecimento, serão levados para o mundo compatível com sua natureza. Mas aqueles espíritos que vêm para cá, essa nova geração, vêm para cá como missionários. Não são espíritos angelicais, não tenhamos essa ilusão de imaginar que os anjos estão aportando aqui no nosso mundo para fazer com que o nosso mundo se transforme num paraíso. Não é isso. Mas são espíritos mais desenvolvidos que, por uma questão de compromisso missionário, chegam até aqui para se tornarem referências para nós. Referências não apenas intelectuais, mas também referências morais. E é esse processo que nós estamos vivendo agora. Então nós temos aqui agora no item 23. Não é o espiritismo que cria a renovação social. É a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade.
Então observem aquilo que a gente comentou. Não são os espíritos dessa nova geração, bom dia Ligeirinho, bom dia Cindizinha, não são os espíritos dessa nova geração que vão transformar o nosso mundo num mundo melhor, mas é exatamente a nossa maturidade que vai nos permitir acompanhar essa renovação social. Então não são os espíritos que vão renovar o nosso mundo, nós nos renovaremos e por consequência renovaremos também o nosso mundo. Pelo seu poder moralizador, falando isso do espiritismo, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de seus objetivos e pela generalidade das questões que abrange, o espiritismo está, mais do que qualquer outra doutrina, apto a executar, a secundar o movimento regenerador. Então pode parecer, a princípio, muita pretensão de dizer assim, não, mas quer dizer então que fora do espiritismo não há salvação? Quer dizer então que o espiritismo é melhor do que todas? A ideia não é essa, mas é a forma, é a visão que cada filosofia apresenta. E quando as próprias filosofias começarem a deixar os seus dogmas, a deixar as suas propostas que vão além do mundo material e começarem a observar o progresso que deve acontecer aqui no nosso próprio mundo, nós teremos então um trabalho coletivo da doutrina espírita e de todas as doutrinas que também vão se renovar e estão se renovando. A gente pode notar algo assim que é muito perceptível para nós na atualidade, por exemplo, as ações do Papa Francisco dentro da Igreja Católica. Uma visão progressista, uma visão moderna, uma visão renovadora de uma liderança recente. Em vez de pegar aquela instituição que era retrógrada, que era uma instituição sectarista, que dividia a sociedade naqueles que serão salvos, naqueles que não são, de repente aparece um líder que diz assim, todos podem ser salvos se assim desejarem. Até mesmo dos ateus, quando ele fala, ele fez uma entrevista recentemente, quando ele disse assim, até mesmo os ateus alcançarão o reino dos céus se tiverem vivência com dignidade, se viverem com dignidade. Falava das mães solteiras, falava dos homossexuais, quando na história da igreja esse tipo de assunto foi tratado com tamanha sensibilidade. Então nós perceberemos que a doutrina espírita trata desses assuntos e isso vai fazer com que os indivíduos pensem de um modo diferente. Você não precisa se tornar espírita para ter essa pretensão de alcançar o mundo espiritual. Mas a partir do momento em que você começar a ser influenciado pelas ideias, não apenas pensar que não, você tem que falar com os espíritos, você tem que falar com os mortos, não é isso. A gente disse agora há pouco que a ideia da doutrina espírita é exatamente agora, a proposta da doutrina espírita é exatamente fazer com que as pessoas saiam da ideia dos fenômenos e entrem na ideia da filosofia. E quando todas as filosofias espiritualistas aqui do nosso planeta estiverem voltadas para o mesmo propósito, que é reformar a humanidade para fazer com que o reino dos céus venha até nós, e não trazer essa proposta de fuga para o reino dos céus, deixando o mundo para trás, aí nós teremos então o progresso muito rápido da nossa sociedade. Mas claro, como nós observamos, esse é um trabalho lento, é um trabalho demorado pela quantidade de pessoas que aqui existem, e também que aqui existe, e também pela própria diferença evolutiva que existe entre cada um de nós. Essas crenças serão mobilizadas pela própria força das circunstâncias. Ou seja, quando novas propostas que proporcionem essa real felicidade, esse real esclarecimento, essas filosofias vão crescer cada vez mais. E essas retrógradas, estacionárias, essas aí então tenderão a perder cada vez mais o número de adeptos. É uma tendência natural. O progresso faz parte da nossa natureza. É uma lei universal que não adianta querer resistir a ela. Só que isso leva tempo. Então nós estamos vendo hoje uma situação que muitas vezes nos leva a pensar assim, pelo que eu estou vendo, nosso mundo está perdido. É exatamente porque o foco da nossa visão é o presente. Mas nós espíritas temos a oportunidade de passar os nossos olhos no passado, no presente e no futuro e fazer uma comparação sobre todas as épocas, de fazer uma comparação sobre a forma de viver de cada geração,
E nós veremos claramente que, apesar das resistências que existem hoje no nosso mundo, elas são resistências muito menores do que a do passado. Basta a gente lembrar que coisa de 150 anos, 200 anos, nós tínhamos pessoas sendo mortas por questões religiosas, perseguidas oficialmente. Hoje já não existe mais isso, e isso é uma mudança significativa. Poxa, Brasa, imagina assim que uma pessoa, ela viveu durante várias e várias e várias encarnações fazendo a mesma coisa. Né? Então imagina o trabalho que a gente tem, né, como a gente tinha comentado, aquele trabalho de desconstrução desse modo de pensar para poder construir um mundo novo, para construir um novo modo de viver. Então, quer dizer, tem que destruir aquilo que está cristalizado dentro de nós e começar a construir uma coisa nova. E isso, poxa, dá trabalho, nem fala. A Angelina colocou, tem uma amiguinha de 2 anos e 7 meses, ela mora próximo a um centro. Estava doente com a virose, né? Quando a mãe procurou, ela estava no centro pedindo para fazer uma consulta, só para sentir a decisão dos espíritos que estão chegando. Olha só que interessante, né? Então a gente vê assim que, né, hoje nós temos já pessoas, porque dá a impressão de que essa nova geração vai chegar, né? E na verdade esses espíritos já estão chegando entre nós há muito tempo. Nós temos esses espíritos reformados, esses espíritos renovados, que já assumiram posições diferentes, né? Esses médiums religiosos, lideranças políticas, econômicas, professores, profissionais de toda ordem, que já trazem essa proposta reformadora. Só que, claro, não adianta a gente imaginar que nós vamos encontrar anjos se destacando entre nós. É um trabalho lento, é um trabalho discreto, é um trabalho que vai demorar muitas gerações para acontecer, então tudo vai de uma forma muito lenta, muito gradual, mas vai acontecendo. Só que ela vai ficando cada vez mais intensa, conforme o trabalho vai se desenvolvendo. Continuando, vamos lá. Recomeçando aqui, né? Não é o espiritismo que cria a renovação social. É a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude dos seus objetivos e pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo está mais do que qualquer outra doutrina apto a secundar o movimento regenerador. É por isso que ele é contemporâneo desse movimento. Ele surgiu no momento em que podia ser útil, porque para ele também os tempos são chegados. Se viesse mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria inevitavelmente sucumbido, porque os homens, satisfeitos com o que tinham, não sentiam ainda a necessidade do que ele faz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, ele encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se abre à frente deles, o acolhem como uma âncora de salvação e uma suprema consolação. Então é exatamente isso que nós vemos hoje, uma sociedade que ela simplesmente já não se satisfaz com esse modo de viver da atualidade. Querem uma coisa nova, querem uma coisa diferente. E aí então buscam novas filosofias. Nós não temos, por exemplo, um crescimento muito grande de pessoas que optam em não terem religiões, embora acreditem em Deus, ou pessoas que vivem crenças esotéricas, de pensarem apenas em forças do universo, em energias do universo. São pessoas que elas não se satisfazem mais em estarem afiliadas a uma instituição que impeçam, né, que tirem a sua liberdade de pensamento. Né? Bom dia, Miriam. Então elas querem assim, olha, eu quero acreditar em Deus, eu quero acreditar em tudo, eu quero acreditar no bem, eu quero acreditar na humanidade. E elas simplesmente vão se desvinculando dessas instituições que acabam se tornando um obstáculo para esse pensamento progressista. Então a sociedade, cansada de ver isso tudo, descrente dessas fantasias, ela espera então ou as instituições se modificam ou ela opta por um caminho diferente. Ou as instituições oferecem para ela algo mais concreto, algo mais real, para alcançarem esse estado de felicidade, ou elas simplesmente mudam de filosofia.
Então nós teremos esses dois caminhos. Aquelas filosofias que vão se modificando são aquelas que continuarão recebendo adeptos, porque elas começam então a oferecer aquilo que elas querem, essas ideias renovadas. E aquelas que ficam no passado, aquelas que são antiquadas, elas simplesmente vão caindo no esquecimento, vão caindo no abandono. E continua: dizendo que a humanidade está madura para a regeneração, isso não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau. Porém, muitos têm, por intuição, o germe das novas ideias que as circunstâncias farão eclodir. Então eles se mostrarão mais avançados do que se supunha e seguirão com solicitude o impulso da maioria. Então nós temos hoje, nessas manifestações, pedindo renovação das lideranças políticas, pedindo uma renovação da estrutura econômica, do modo de viver, de novas filosofias espiritualistas. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Se perguntarmos assim, você está satisfeito com o que está acontecendo no nosso mundo hoje? É óbvio que as pessoas vão dizer que não. E se você perguntar o que você gostaria de encontrar? E elas vão dizer tudo aquilo que elas esperam, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais equilibrado. Então, se elas querem tudo isso, e o presente não oferece para elas aquilo que elas desejam, é óbvio que elas vão dizer assim, precisa surgir alguma coisa nova. E essa coisa nova seria exatamente essa mudança. Entretanto, diz aqui Kardec, existem aqueles que são, por natureza, refratários, mesmo entre os mais inteligentes, e que seguramente não se reunirão jamais. Pelo menos nessa existência. Uns de boa fé, por convicção, outros por interesse. Aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao estado de coisas atual e que não são bastante avançados para renunciar a eles, aqueles a quem o bem geral preocupa menos que o seu próprio bem, e que não podem ver sem apreensão o mínimo movimento renovador, né? A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está absolutamente inteira naquilo que não lhes cause nenhuma perturbação. Então, nessa visão individualista que nós temos no mundo hoje, quanto mais tranquilas as pessoas ficam no seu modo de viver, melhor para elas, mais felizes elas são. Ou pelo menos elas se acreditam mais felizes. Só que o modo de viver que elas têm é exatamente o modo individualista. Elas têm aquilo que elas precisam e poucos se importam com aquilo que os outros precisam. Elas têm ali uma posição na sociedade, elas têm uma estrutura material para que possam se desenvolver, já se fecharam dentro dos seus círculos pessoais de relacionamento, e isso para elas já faz com que elas se sintam satisfeitas. Então elas não precisam de mais nada além disso. O mundo está muito bom para mim. E se você perguntar, mas lá fora você percebeu como as coisas estão? Isso não é problema meu. Então esse grupo, desde aqueles que vivem confortavelmente dentro dos muros, dos seus condomínios e tudo mais, como também aqueles que utilizam da força para manterem suas posições. Tem ali uma posição de poder, de influência, de controle, e não estão dispostas a abrir mão disso. É aquela ganância, é aquela ambição que toma conta de todas as pessoas. Então, como foi colocada para nós aqui, a verdade é para eles uma questão secundária. Ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está absolutamente inteira naquilo que não lhes cause nenhuma perturbação. Todas as ideias progressistas são, aos seus olhos, ideias subversivas. É por isso que eles lhes devotam um ódio implacável e lhes fazem uma guerra encarniçada. Ou seja, o que nós temos é que, quando surgem ideias renovadoras, essa renovação vai tocar no seu modo de viver. Porque o seu modo de viver é, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, muitas vezes até mesmo conquistado com muita legitimidade. Trabalhou para isso, estudou para isso. Só que o fato de viver de um modo individual faz com que
os seus interesses prevaleçam sobre os interesses da maioria. E isso mostra então que, se por acaso alguém diz que não tem algum benefício, não tem algum auxílio, ele vai dizer: isso não é um problema meu. Moralmente, aliás, materialmente, legalmente, ele tem direito de ter aquilo que tem. Moralmente, já começa a entrar no equívoco pelo modo como ele vive. Sim, o egoísmo, o individualismo, que é uma característica do nosso mundo hoje. Principalmente porque hoje nós percebemos que grande parte das pessoas se torna individualista não por uma questão de opção. Eu quero ser assim. Mas pelas circunstâncias do nosso mundo hoje, elas acabam trazendo para nós uma grande insegurança. E essa insegurança faz com que as pessoas, se fechando por uma questão de instinto de sobrevivência, de autodefesa, elas vão então se fechando dentro dos seus próprios mundos. Mas e se por acaso nós tivéssemos um mundo mais tranquilo, um mundo mais fraterno, mais equilibrado, elas se manteriam fechadas? Certamente que não. Então é natural, alguém bate na nossa porta e vem pedir alguma coisa, o primeiro sentimento que nós temos é um sentimento de desconfiança. Depois vem um sentimento de medo. Vai que essa pessoa pratique um ato contra mim, contra a minha casa, contra a minha tranquilidade. Então nós vamos simplesmente nos distanciando. As pessoas andam nas ruas com os vidros fechados. Não porque pessoas vêm pedir alguma coisa, mas porque a gente não confia naquela pessoa que está vindo pedir. Porque o medo de ser assaltado, o medo de uma violência. Se por acaso fosse simplesmente alguém que venha pedir alguma coisa, você fala: eu tenho ou eu não tenho, simplesmente vai. Mas aí você olha para isso e fala assim: essa pessoa vai jogar alguma coisa, essa pessoa vai me machucar. Então todo mundo anda com o vidro fechado. E não é simplesmente uma indiferença com os problemas sociais, mas é o medo que toma conta das pessoas. Isso de um modo geral. E o interessante também é que esse tipo de postura, que é uma postura bastante perigosa, vai fazendo com que nós admitamos de um modo natural esse isolamento, e nós vamos naturalmente também nos tornando cada vez mais individualistas e egoístas, sem perceber. E a nossa justificativa é exatamente essa: mas eu faço isso por medo. Inicialmente era medo, depois virou comodidade. E aí então nós acabamos entrando naquela ilusão. Nós nos sentimos confortáveis nessa posição por uma questão de segurança, e confortáveis também porque desenvolvemos silenciosamente um sentimento de individualismo. É daí então que os espíritos falam muito sobre caridade, falam muito sobre um trabalho voluntariado que o indivíduo pode fazer, porque essa prática faz com que nós tenhamos contato com o sofrimento dos outros e também desenvolvamos em nós esse sentimento de autodoação. Continuamos protegidos, mas agora vivendo esse sentimento fraterno, até que nós tenhamos possibilidade de baixar um pouco essa guarda que nós levantamos. A Angelina colocou, ainda a mídia contribui para que o medo aconteça. Sim. Eu sempre falo para vocês que a nossa mídia, ela é uma empresa que oferece aquilo que os outros querem, a lei de oferta e da procura. Nós não temos programas que fazem uma pregação da violência constante. A justificativa vai ser assim: mas o nosso mundo hoje é assim. Só que a gente pode dizer assim: mas o nosso mundo não é só assim. Nós temos os problemas, temos também. Mas temos também muitas virtudes na sociedade que não são mostradas. O que interessa para nós é provocar o impacto, provocar o choque. Então vamos criando esse terrorismo midiático, esse terrorismo moral, fazendo com que nós nos fechemos cada vez mais. A Bíblia colocou: isso também reflete nos nossos relacionamentos pessoais. Medo da decepção, das indiferenças, a mesma coisa. Até porque também, Miriam, a gente lembra que as pessoas vão desenvolvendo uma carência muito grande, e essa carência, ela precisa ser preenchida de um modo urgente. Só que todos são carentes, então as pessoas se deixam, se envolvem esperando serem acolhidas, e se esquece que aquele que está acolhendo também é uma pessoa carente, que nem sempre é satisfeita. E aí então as pessoas vão vivendo grandes emoções sem se preocuparem em desenvolver sentimentos mais profundos. Porque tem uma diferença entre sentimento e emoção.
Emoção é uma explosão superficial. Sentimento é algo mais profundo e silencioso. Bom dia. Tá, obrigado, Cindizinho. Então vamos lá, continuando aqui o nosso raciocínio. O Brás colocou, né, com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela, né? E acontece mesmo, viu, Brás? Inevitavelmente é uma influência que acaba tendo, né? É uma responsabilidade muito grande das lideranças dessas instituições de midiáticas que levam essas mensagens, né? Porque a pauta é escolhida pela instituição. Você tem ali o editor, você tem o presidente, o proprietário, ele escolhe o que aspecto da sociedade ele quer abordar. E isso traz para ele uma grande responsabilidade. Vocês se lembram, né, quando nós falamos sobre aquilo que os espíritos disseram, né, que existe uma grande responsabilidade daqueles que usaram a palavra para conduzir uma sociedade para um determinado caminho, e que se essa condução foi para um caminho perigoso, perturbador, esses responsáveis responderão por isso. A mídia é a mesma coisa, um professor é a mesma coisa. Um professor que faz a cabeça dos alunos com determinadas ideias perturbadoras, ele tem responsabilidade sobre aquelas mentes que ele influenciou. Dentro de uma visão religiosa, um líder religioso que faz uma pregação de sectarismo, de ódio, de intolerância, ele também tem responsabilidade. E dentro da sociedade, a mídia faz a mesma coisa. Existe uma diferença muito grande entre você informar e você criar uma tendência. E nós temos isso acontecendo. Aquele que é um escritor, aquele que é um autor de um livro, de uma peça teatral, de um filme no cinema, de uma telenovela, ele cria uma mensagem e essa mensagem influencia as pessoas. Ele tem a responsabilidade sobre tudo isso. Só que, por não ter essa visão real do mundo espiritual, dessa realidade, da continuidade da nossa existência, das responsabilidades que nós temos perante a lei de causa e efeito, isso acaba ficando secundário. Ele vai dizer assim, quer dizer então que se eu ficar falando mal na mídia eu vou para o inferno? Eu não acredito no inferno. Então, quer dizer, enquanto continuar alimentando essa fantasia do mundo espiritual, o indivíduo vai acreditar ou não acreditar por uma questão de fé. Agora, quando ele começar a se deparar com a realidade do mundo espiritual, aí então a sua conduta vai se modificar. Continuando. Aqui, peraí, 24. Dizendo que a humanidade está madura para a regeneração. Não, isso aqui eu já li. Está aqui o 25, não, aqui o 24. Todas as ideias progressistas são, aos seus olhos, ideias subversivas. É por isso que eles lhes devotam o ódio implacável e fazem uma guerra encarniçada. Aquilo que nós comentamos agora há pouco sobre aqueles que resistem a essas mudanças. Muito inteligentes para não ver no Espiritismo um auxiliar dessas ideias e os elementos de transformação que eles receiam, porque não se sentem à altura. Eles se esforçam para abatê-lo. Se o julgassem sem valor, sem importância, não se preocupariam com ele. Nós já dissemos anteriormente, quanto mais uma ideia é grande, mais adversários ela encontra. E pode-se avaliar sua importância pela violência dos ataques dos quais ela é objeto. O que Kardec fala de uma realidade da sua época, quando muitos intelectuais atacavam o espiritismo abertamente, publicamente, falando sobre as fantasias. Então, a doutrina espírita naquela época ela era atacada pelas instituições religiosas e também pelas instituições intelectuais. Nós tivemos ali academias científicas, tivemos ali grupos de pensadores que criticavam a doutrina espírita. E essa passagem, para nós aqui, ela já fica no passado porque nós temos uma outra realidade hoje. Nós não temos uma sociedade se impondo contra a doutrina espírita. Pelo contrário, hoje a doutrina espírita está muito bem, muito presente na vida da sociedade. Então, o que nós temos hoje são algumas instituições que trazem essa perseguição, como eu falei para vocês, analisando apenas o aspecto fenomênico da doutrina espírita.
Como falamos no início, você é espírita? Sou espírita. Você fala com espíritos? Não, não falo com espírito. Ah, então você não é espírita. Mas espera aí, o que você acha que é um espírito? O fato de eu ser uma pessoa que tenta promover o bem, que tenta conter ali as más inclinações, ah, mas isso não é espírita. Espírita fala com espírito. É a visão que nós temos hoje. Então hoje se combatem os fenômenos por uma questão de dogma, mas não se preocupa com o elemento filosófico moralizador da doutrina espírita. E é esse aspecto que o espiritismo precisa difundir. 25, para a gente poder fechar esse item aqui. O número de retardatários ainda é grande, sem dúvida. Mas o que eles podem contra a onda que se eleva se não jogar algumas pedras. Essa onda é a geração que surge, enquanto que eles desaparecem com a geração que se vai cada dia a grandes passos. Até lá, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Há, portanto, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é a luta do passado, decrépito, caindo em frangalhos, contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, uma vez que os tempos determinados por ele são chegados. Aqui o que a gente vê no Brasil, diferentemente da França daquela época, quando as instituições da sociedade iam contra a doutrina espírita, o que nós temos hoje é uma resistência religiosa contra o espiritismo. Exatamente porque vê a doutrina espírita como ou uma religião concorrente. É aquela mesma ideia que nós temos também de que entender a doutrina espírita apenas como uma religião que vivencia experiências espirituais diferentes, de imaginar, por exemplo, que a ideia da existência do espírito é uma ideia religiosa, de falar da ideia da existência de Deus ser uma ideia religiosa. Porque quando nós falamos em Deus, a primeira coisa que vem é a religião. Quando nós falamos em espírito, em alma, a primeira coisa que vem é a religião. E na verdade nós estamos falando de uma realidade muito diferente. O espírito, que é o princípio inteligente que habita um corpo físico, ele não existe em função de uma crença. Ele é parte de uma realidade. E essa realidade, como Kardec muito bem se esforçou para mostrar na sua época, foi observada através desses fenômenos. Então o ponto principal não é o fenômeno em si, mas o objeto analisado pelo fenômeno. Então hoje nós temos assim, olha, quando você faz uma prece, de imediato você pensa, mas que religião que você é? Então tudo está vinculado, tudo que diz respeito ao mundo espiritual, a essa realidade espiritual, ainda fica muito presa nas questões de fé, nas questões de dogmas. Então há a necessidade de nós alcançarmos essa independência do elemento espiritual do elemento religioso. Até mesmo as ideias morais de Jesus, Angelina, elas fazem parte de um conceito religioso. Não se consegue, por exemplo, observar uma passagem de Jesus sem que você pense numa instituição religiosa que seja a proprietária desse discurso ou daquele ensinamento. Nós falamos de moralização. Então, a própria sociedade precisa se conscientizar dessa diferença que existe entre questões religiosas e questões espirituais. O indivíduo, por exemplo, a questão da morte, que é analisada hoje, né? O que acontece depois da morte? As ciências focadas apenas nas suas linhas materialistas, né, de pensamento, de pensar, por exemplo, no laboratório, de pensar numa fórmula matemática, de pensar num equipamento capaz de detectar alguma coisa, vê a morte apenas como uma interrupção daquilo que é chamado de vida nas funções biológicas. Lembra que o prefixo bio significa vida. Então, quando o corpo deixa de estar vivo, ele morre, e a partir dali, para a ciência, já não tem mais interesse nenhum.
a não ser fazer um estudo da decomposição do organismo. Para a religião, ela começa a se entender a partir da morte do corpo físico, trazendo as suas ideias sobre o mundo espiritual. Mas baseadas em que essas ideias? Em objetos de fé? Eis então que a doutrina espírita chega e faz essa conexão, mostrando que a ciência deve continuar, explorando esse campo além do mundo físico, e mostrando que as instituições religiosas devem explorar o mundo espiritual a partir de outros recursos. Enquanto essas duas instituições que são dominantes no nosso mundo hoje não se modificarem para entender exatamente essa ideia da vida, do ser, do indivíduo, ela vai continuar presa ainda no antes e no depois, mas nunca fazer uma conexão entre os dois. Então, felizmente, nós temos hoje essa oportunidade. E temos que aproveitar esse conhecimento que chegou para nós para fazermos bom uso nesse processo moralizador, reformador que nós estamos vivendo hoje. Temos que fazer, olha, eu tenho que agir dessa forma porque eu tenho consciência dessa realidade. Mesmo que muitas vezes eu fique na dúvida, será que é assim mesmo? Porque falar do mundo espiritual para nós se torna também uma questão de fé. Não numa fé religiosa, mas a fé naqueles que trouxeram para nós esses esclarecimentos. Os alunos que acreditam no professor, eles acreditam por uma questão de fé. Porque muitas dessas informações que chegam para eles não são informações que são comprovadas. Eles podem, com o passar do tempo, observarem uma situação diferente, terem ali uma nova informação, uma nova revelação, mas a princípio todos estão ali sentados acreditando naquilo que o professor fala. Todos estão ali dentro de uma instituição religiosa acreditando naquilo que o representante fala. É uma questão de fé. E para nós espíritas é a mesma coisa. Você tem como ir até o mundo espiritual para comprovar aquilo que foi falado? Não. Então você usa a sua fé para poder chegar a essa conclusão. Mas é aí que vem o diferencial. É uma fé cega ou uma fé racional? Aqueles alunos que simplesmente ouvem um discurso e não questionam, tem dúvida, mas não pode perguntar, ele tem dúvida, mas não pode questionar, não pode discordar, e isso é uma questão de alimentar a fé cega nas pessoas. Mas a partir do momento que você tem liberdade para questionar, você começa a desenvolver uma fé racional. E qual é a metodologia que nós temos à nossa disposição? Quando os espíritos disseram para Kardec que existe no mundo espiritual uma certa realidade, outros espíritos começaram a dizer a mesma coisa. Então, no caso da escola, um professor fala sobre uma questão política, um outro professor tem uma outra visão política. Você fala assim, qual dos dois estão certos? Você tem um que é pró-governo e outro que é contra o governo, e um outro que é neutro. Você tem três opiniões diferentes. Qual é a metodologia que nós temos para tirar isso a limpo? Vamos começar a ouvir as pessoas. Ouvir em casa, ouvir na escola, ouvir na rua, assistir televisão e tiramos as nossas próprias conclusões. Então aqueles professores podem estar de acordo com a realidade ou podem simplesmente estar levando uma realidade própria. Na questão espiritual é a mesma coisa. O detalhe é que muitas vezes, como eu falei para vocês, nós estamos naquela primeira fase, né? Aquela fase da curiosidade. A gente para no fenômeno. Então a gente fica convencido de que eles existem. Tá, mas e daí? O que vem além do convencimento? Vem exatamente a vivência. E é esse segundo estágio que nós estamos demorando um pouquinho para entrar. E quando nós entrarmos nesse terceiro estágio, né, o primeiro estágio é da curiosidade, o segundo estágio é da conclusão, da convicção, e o terceiro estágio é da vivência. Então nós estamos ali tendo que empurrar o pessoal assim, olha, acredite nisso, nós estamos falando de espíritas, hein? Nós não estamos falando daqueles que não acreditam ainda em espiritismo. Entre nós mesmos é assim, eu queria tanto que fosse assim, mas você vive de acordo com aquilo que você deseja? Mais ou menos, eu ainda tenho as minhas fraquezas, essas provas, a gente começa a usar exatamente os termos, né? Essas provas e expiações são difíceis e coisa e tal. Então, quer dizer, você se convenceu que tem, tá? E a vivência fica, então, está demorando um pouquinho mais. Então é isso, gente, né? Fechando por aqui o nosso
estudo de hoje. Vimos aqui então os sinais dos tempos. Aqui no nosso item número 25, o próximo 26 já vai tratar da nova geração, que fala exatamente sobre, né, aqueles espíritos que reencarnarão aqui no nosso mundo para nos ajudarem nessa transformação. Não serão eles que herdarão o nosso mundo, mas nós mesmos somos os nossos próprios herdeiros. Mas para isso nós temos que aprender a cuidar daquilo que pertence a nós, né? O Brás colocou, né, aprendi a analisar as coisas sobre um consenso global. Poucas vezes tive que rever as minhas posições, né? Mas é exatamente isso, né, Brás? A gente não pode ser apaixonado, né? Quando você faz uma análise passional de alguma coisa, a paixão é cega, a gente sabe, né? O indivíduo apaixonado, ele faz coisas assim que depois se arrepende muitas vezes. Então, na verdade, nós temos que racionalizar, equilibrar o nosso modo de pensar,